Bom dia a todos, uma honra muito grande estar aqui com vocês, essa oportunidade. Como o Jaime e a Fernanda disseram, ontem foram momentos muito ricos, né? A participação dos 3 líderes empresariais e do Hafner. E então, o meu objetivo hoje aqui é apenas, como diria no futebol, arredondar a bola, né? Arredondar a bola para que o grupo, nós possamos caminhar aí e como trazer o que realmente importa para a vida prática. Vou compartilhar a tela. Então, vou trazer o que realmente importa para a vida prática. Vou trazer possíveis pontos de partida para apoiar a construção desses caminhos práticos dentro das organizações, dentro das empresas. Para começar, resgatando um pouco, contextualizar o nosso encaminhamento de hoje, resgatando um pouco de ontem, qual foi a essência do que capturamos de ontem? O Jaime já deu uma palhinha, mas ficou que pela primeira vez em toda a humanidade, o ser humano tem a capacidade de influenciar todo o planeta, seja no reino mineral, no reino vegetal, o reino animal e nós todos, né? Todos os seres humanos. Então, torna-se fundamental uma nova forma de pensar, sentir e agir para que a gente consiga fazer dessa nossa casa, né? Esse nosso planeta, um lar melhor para se viver. A Maitê, como disse ontem, a Maitê, lá do CEO do Deutsche Bank, trouxe dentro desse contexto que o papel do setor privado precisa ir muito mais além do que vai hoje em dia. Exige uma atuação expandida da sociedade. O Alexandre, o CEO da Aspen, trouxe como exemplo dessa expansão de responsabilidade do papel da iniciativa privada, de que quando se contrata uma pessoa, você está influenciando pelo menos 4, considerando uma família média de 4 pessoas, né? Influenciando para o bem ou influenciando para o mal. O Bruno, o presidente do Conselho da Porto Seguro, ressaltou que em uma família empresária, quando falamos de propósito empresarial, falamos do propósito da família. E nesse momento, lá na Porto, o foco foi esquecer o orçamento e proteger aí os mais de 13 mil colaboradores e apoiar a sociedade. O Hafner, ele trouxe de uma forma muito especial que a humanidade vem exercitando a liberdade individual de forma bastante intensa nos últimos tempos. Agora existe uma grande oportunidade. Como é que a gente integra essa liberdade à fraternidade? E que a gente consiga considerar todos que nos cercam à luz desses novos tempos, né? E aí, diante de tantas reflexões, debates e conversas de ontem, uma frase que me veio à mente, talvez possa resumir esse nosso encontro de ontem, é a do Luther King: o que quer que afete a um diretamente, afeta a todos indiretamente. Eu nunca poderei ser o que devo ser até que você seja o que deve ser. E você nunca poderá ser o que deve ser até que eu seja o que devo ser. Esse novo nível de consciência que está emergindo passa pelo entendimento de que somos uma grande teia. Estamos todos interconectados. O ego tem sido um grande direcionador das ações humanas. Mas agora, eu estou conversando com vocês, então trago a consciência de que eu estou olhando para a tela, as paredes aqui do escritório, a luz que está iluminando, a caneta e o lápis que estão aqui do meu lado. Quantas pessoas trabalharam para que isso acontecesse? Quantas pessoas estão envolvidas nesse momento aqui, nesse trabalho, para que ele acontecesse? O Hafner trouxe para a gente que fazemos as coisas para os outros e os outros fazem as coisas para nós. Então, enquanto humanidade, somos 7 bilhões de pessoas que precisam se alimentar, que precisam viver e, além disso, se realizar como indivíduos, né?
Estamos aqui, né, na nossa época, estamos como girassóis, buscando luz. Tanto nós, seres humanos, estamos no momento de busca, de procura de novos caminhos, e esse fenômeno está presente tanto no nível do indivíduo, tanto no nível do indivíduo como no nível coletivo, seja nas empresas ou na sociedade. E como empresas, o nosso potencial de transformação é muito grande. São nas empresas que a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, mesmo que virtualmente agora, né? Não presencialmente, mas mesmo que virtualmente. Dos 100 maiores PIBs do planeta, apenas 31 são países, 69 são empresas. E é incrível a gente ver, até pela fala de ontem, a gente tem ouvido muitas discussões sobre o tema, é incrível ver como a consciência das lideranças empresariais vem se expandindo e evoluindo nesse entendimento do potencial transformador que as empresas possuem diante dos desafios contemporâneos. Como Hafner nos provocou na palestra de ontem, a trimembração social ela é um possível ponto de partida para que esse novo estágio de consciência aconteça. Por esse motivo, eu vou trazer aqui, de uma forma visualmente estruturada, assim como a seguir, os possíveis correlações com as empresas. Né? O que é a trimembração social? Como a trimembração social pode conversar com as organizações? Eu vou fazer isso para facilitar os encaminhamentos práticos que vocês trabalharão depois do café. Rudolf Steiner, que trouxe a visão da trimembração social, ele ofereceu ao mundo inúmeras contribuições, sendo que várias delas já estão consolidadas e trazendo muitos benefícios para a sociedade. A medicina antroposófica, a educação Waldorf, a farmacologia antroposófica, a agricultura biodinâmica, são exemplos práticos desse legado. A trimembração social foi a última contribuição antes de sua morte, e ainda possui um grande potencial de entendimento e desenvolvimento. Entendemos que essa imagem nos oferece uma oportunidade para um novo olhar, um novo caminho, que nós pretendemos descobrir juntos, que abra possibilidades para a promoção do equilíbrio, da harmonia e do desenvolvimento, tanto no nível individual como no nível coletivo, tanto na sociedade como nas empresas. Primeiro passo é perceber, se conscientizar que nós, seres humanos, temos desejos e necessidades. Isso não pode ser desconsiderado. Do que depende da qualidade da vida social? O que depende da qualidade da vida social? Que as necessidades de todos sejam mais adequadamente satisfeitas, que as capacidades de todos sejam melhor mobilizadas e que os acordos possam ser mantidos e cumpridos. Então, quais são os princípios da trimembração social? Como o Hafner trouxe ontem e o Jaime pontuou agora na abertura, ele traz que, para que isso ocorra, ele se alimentou no impulso da Revolução Francesa, que na vida espiritual deverá prevalecer o princípio da liberdade. Na vida política e jurídica, deverá prevalecer o princípio da igualdade. E na vida econômica, o princípio da fraternidade. Por que vincular na vida espiritual e cultural da sociedade a liberdade? Porque as pessoas mobilizam o máximo da sua capacidade criativa e de seu comprometimento quando são livres. Por que vincular a igualdade à vida política e jurídica de uma sociedade? Que quanto maior a igualdade entre as partes, quanto maior for a igualdade entre as partes, maior é a potencialização das realizações humanas. O que leva a fraternidade à vida econômica? A satisfação das necessidades com a maximização do proveito de cada um, sem que o outro seja prejudicado. Vamos detalhar isso? O que caracteriza a vida espiritual e cultural quando há liberdade? Eu apoio o desenvolvimento do outro. Eu sou livre para construir e expressar as minhas ideias e opiniões. Eu sou livre para criar.
Eu entendo que quanto mais diversidade de ideias e opiniões, mais rico será o debate. Eu sou livre para procurar meu caminho de autodesenvolvimento. Eu sou livre para ter a minha religião. Eu sou livre para mudar de opinião. Eu me sinto em desenvolvimento. Eu exerço as minhas escolhas. Eu aceito e acolho o que é diferente de mim. O Raffaele ontem trouxe até uma reflexão interessante, que a tendência, né, no mundo social é ir para a polaridade pessoal, Lula, Bolsonaro, direita ou esquerda, e a gente esquece de focar no problema, né, e entender que quanto mais visões, quanto mais cores tiver essa discussão, melhor sairá a solução. Porque a solução não é para um grupo ou para outro grupo. Tem que ser uma solução para toda a sociedade. O que caracteriza a vida econômica quando há fraternidade? É nossa responsabilidade que todos os seres humanos vivam em condições humanas. O planeta possui recursos limitados e entendemos a nossa responsabilidade no uso desses recursos. Eu faço as minhas escolhas baseado na sustentabilidade. Somos parte de uma grande teia. Precisamos nos fortalecer juntos. Eu consumo de forma consciente. Eu ganho quando o outro e a sociedade ganham. O que produzimos existe genuinamente para satisfazer as necessidades humanas. Fazemos parte de um ecossistema e temos responsabilidades por ele. Dessa forma, a trimembração ela trabalha nessas três dimensões, na vida cultural, espiritual, na vida jurídica e política e na vida econômica. O que caracteriza, finalizando, a vida política e jurídica quando há igualdade? Garantimos o saudável e produtivo convívio social. Eu tenho direitos e deveres como você. Há regras e acordos para garantir a fraternidade na vida econômica. Nossas relações são equânimes. Há regras e acordos para garantir a vida cultural e espiritual livres. Dessa forma, trazendo a trimembração como uma visão para um caminho para essa sociedade equilibrada, qual é a diferença entre uma ação que vem da vontade própria do indivíduo para uma ação que é determinada por alguém, que você é mandado? Liberdade versus determinação externa. A força da liberdade emerge aí. O que acontece quando realmente somos iguais ou quando uns são mais iguais que os outros? A igualdade versus o exercício do poder. A força da igualdade se revela aí. Como é o sentimento quando agimos pela necessidade do outro ou quando agimos para levar vantagem em tudo? É a fraternidade versus a maximização do proveito próprio. A força da fraternidade emergindo aí. Então, para finalizar o conceito da trimembração social e nós entrarmos nesse link com as organizações, é interessante perceber que esses princípios também podem gerar um desequilíbrio. Tanto a igualdade, como a liberdade, como a fraternidade, também podem gerar um desequilíbrio se estiverem atuando em posições, em vidas diferentes. No caso da igualdade, quando está atuando na vida espiritual e cultural, o desequilíbrio que pode acontecer é que não haveria diversidade, a sociedade se pasteurizaria e se padronizaria a forma de sufocar as potencialidades individuais e, consequentemente, coletivas. Temos exemplos práticos dos regimes comunistas e socialistas que tentaram impingir uma igualdade no nível cultural e espiritual ao longo da história. Outro exemplo de desequilíbrio, se a igualdade for implantada na vida econômica, haveria empobrecimento, diminuição das possibilidades de escolha e de iniciativas, com ausência de desafios, de melhoria e de superação. Um outro exemplo, quando é que a liberdade pode gerar um desequilíbrio? Quando ela se destoa da vida espiritual e cultural, e, por um exemplo, ela vai para a vida jurídica.
emergindo a desigualdade, a injustiça e a arbitrariedade. A liberdade também, ela pode gerar um desequilíbrio quando ela está predominantemente na vida econômica, porque haveria um risco de liberalismo que não tem capacidade de se autogerenciar para o desenvolvimento da sociedade, potencializando o egoísmo humano. Basta olhar as cercanias das cidades aqui do Brasil e do resto do mundo, os efeitos desse sistema econômico que cada vez potencializa o desequilíbrio entre pobres e ricos. Assim como os efeitos na biosfera e na ecologia. Um outro exemplo recente, provavelmente muitos de vocês já tenham visto aí o filme Dilema das Redes Sociais, é a Big Data. É o poder da inteligência artificial na mão de poucos. Quanto desequilíbrio poderia gerar se essa liberdade, se esse cuidado não for tomado. Então, o impacto de desequilíbrio na vida econômica. Bem, finalizando, essa visão que o Steiner trouxe da trimembração social, entendemos que as empresas, como organismos sociais, poderiam também se mirar para obter esse equilíbrio e fazer frente a esses desafios do futuro. Quais são as possibilidades, então, que se abrem quando levamos esses princípios para as organizações? As empresas, elas são organismos sociais e foram criadas para expandir as capacidades humanas. E, além disso, como a gente falou logo no começo, possuem um enorme potencial transformador humano, transformador como nunca houve. Então, quais são as possibilidades que se abrem? Vamos trazer aqui uma possibilidade para incorporar esses princípios nas organizações. Para fazer isso de uma forma estruturada, eu vou remeter a uma imagem que é comum aos nossos clientes, aos nossos parceiros. Nós costumamos enxergar as organizações através de uma visão integrada, através de 4 níveis. Rapidamente, explicando, o nível da identidade, no nível da identidade ocorrem todos os fenômenos mais intangíveis, qualitativos e mensuráveis, e na outra polaridade, o nível dos recursos, os mais tangíveis, né, quantitativos e mensuráveis. Então, dentro de uma organização, tudo que é material, infraestrutura, caixa, tudo que é físico, equipamentos, está dentro desse nível de recursos. Tudo que é processo, fluxo, produtos e serviços, algoritmos, isso está dentro do nível dos processos. Muito mais sutil está o nível das relações, tudo que tange as relações humanas, sejam internas com os colaboradores ou externas com os stakeholders, comunidade, fornecedores, clientes, o clima organizacional, a motivação das pessoas, os conflitos, a comunicação, o estilo de liderança. E no nível mais intangível, a identidade, onde reside a biografia, a cultura, os valores, o propósito, tudo que se dá, a estratégia, tudo que se dá de mais intangível dentro de uma organização. Então, à luz desse arquétipo, a gente traz a possibilidade de trazer esses princípios alinhados aos níveis da organização. Que a partir do momento que esses princípios se tornam atuantes nesses níveis, eles podem sim contribuir para que a organização seja o espelho de uma sociedade equilibrada e, consequentemente, possa contribuir para isso. A liberdade ligada ao nível da identidade, a igualdade ligada ao nível das relações e a fraternidade ligada ao nível dos processos e ao nível dos recursos. Vamos falar de liberdade? Recentemente, a liberdade tem ganhado grande destaque, sendo tema de inúmeras reflexões organizacionais. A prática revela que somente colaboradores com liberdade para o pensar e expressar, assim como com autonomia para realizar, podem criar, inovar, gerar mudanças. Isso significa participar ativamente, ter voz ativa, se perceber como parte
e se perceber sempre em evolução. Não só em evolução como profissional, mas em evolução como ser humano. Recentemente, nós fizemos uma pesquisa com cerca de 600 profissionais, cujo tema era a liberdade. Nessa pesquisa, uma das perguntas era que elementos fazem com que você se sinta livre no trabalho? Nas respostas, duas palavras estiveram constantemente presentes: autonomia e responsabilidade. Bem, ligar a autonomia à liberdade é algo que nos parece muito natural, né? Era algo que fácil de prever que iria sair nessa pesquisa. Mas o interessante foi constatar que as pessoas também correlacionaram a liberdade à responsabilidade. Ou seja, quando eu me sinto livre e eu tenho autonomia, eu assumo responsabilidade pelas situações e pelos resultados. Isso foi bastante esclarecedor. O nível do pensar dentro de uma organização, a identidade é o nível do pensar dentro de uma organização, onde reside a estratégia, o propósito, a biografia. Portanto, a liberdade como princípio nesse nível se traduz em uma cultura de livre pensar, uma cultura que estimula as facetas multicoloridas, né, da expressão, da liberdade de expressão. E como é que isso se caracteriza? Eu me sinto em desenvolvimento, eu apoio o desenvolvimento do outro, eu posso colocar meu potencial criativo a serviço nessa organização que eu trabalho, eu sou livre para construir e expressar minhas ideias e opiniões, eu tenho autonomia e responsabilidade, eu aceito e acolho o que é diferente de mim, eu faço parte. E eu entendo que quanto mais diversidade de ideias e opiniões, mais rico será o debate. Vendo isso, uma frase que me vem à mente é de Einstein, né? Onde ele disse que tudo que é realmente grande e inspirador é criado pelo indivíduo que pode trabalhar em liberdade. A imagem que me vem à mente é de um jardim. Há uns meses atrás eu viajei, e foi antes da pandemia, e minha casa, fiquei bastante tempo fora de casa, e eu deixei um toldo, né? Um toldo estendido em parte do jardim da casa. E aí, quando eu voltei para casa, naquele período, as plantas que estavam ali, eu esqueci de deixar o toldo aberto, as plantas que estavam ali embaixo do toldo, elas estavam fracas e algumas até praticamente quase morrendo. As plantas precisam de água para viver. A liberdade é como a água que rega esse jardim dentro das organizações. Os seres humanos, eles precisam de liberdade para se expressar, para expressar a sua individualidade, para se desenvolver e, consequentemente, desenvolver as organizações nas quais estão inseridas. O que são as organizações que um grupo de pessoas, o que são um grupo de pessoas, se não várias individualidades? Então, as organizações só se desenvolvem a partir do momento que os grupos que elas compõem se desenvolvem, a partir do momento que as individualidades que elas compõem também se desenvolvem. Qual o papel da igualdade dentro de uma organização? O que há de melhor e de pior nas empresas, a gente pode ver nas reuniões, nas conversas de corredor, no momento das decisões, são nas relações que se dão esses encontros humanos, sejam com clientes, com fornecedores, colaboradores, com a comunidade. Como as decisões são tomadas na minha empresa? A gente faz a reunião, o chefe fala, e no final ele achou que todo mundo participou. Há acordos para que a decisão seja tomada ouvindo, que garanta que a opinião de todos possa ser colocada, que a opinião de todos é importante. A capacidade de ouvir é uma competência essencial aqui na nossa organização. Como exemplo, em alguns clientes nossos, né, em vários deles, nós os apoiamos na construção de um modelo de decisório participativo. E isso vai sendo incorporado dentro da organização. Quando ela se revela no nível das relações, a igualdade se revela no nível das relações, percebemos algumas características, né? Somos o mais horizontal hierarquicamente que podemos ser. Percebemos que as necessidades das pessoas são importantes.
que temos regras e acordos que garantam que todos possam se expressar. Que nosso modelo de remuneração não carrega preconceitos, que as decisões consideram as opiniões de todos, que nossa equipe é diversa e reflete a diversidade social em que vivemos. Temos regras e acordos que consideram importantes todos os stakeholders nas nossas relações. Há equivalência entre todos. Aqui, as pessoas são tratadas com justiça. Somos interdependentes. Tem até o exemplo, né, antigo da Whole Foods, que foi adquirida pela Amazon, que tinha declaração de interdependência, né? E muitos desses conceitos ali estavam presentes. Aqui, interessante que a gente também consegue enxergar no nível não só no nível da igualdade, mas tanto na liberdade como na fraternidade, que esses princípios também podem gerar algum desequilíbrio. Vou dar um exemplo. As chamadas TechCo, né, que são as empresas de tecnologia, sem hierarquia, com muita liberdade, com grande autonomia, elas têm encontrado uma grande dificuldade quando começa a crescer, né? Porque como é que eu cresço mantendo a liberdade? Não tem dúvida. Vai ser preciso criar alguns acordos, né, no nível das relações que não necessariamente vão engessar, mas vão garantir essa liberdade no nível da identidade. A liberdade no nível das relações, portanto, provoca desequilíbrio. A igualdade proporciona a liberdade no nível da identidade. Se eu consigo estabelecer acordos e regras que nas minhas relações, cujo princípio da igualdade esteja presente, eu garanto a liberdade no pensar. Eu garanto a liberdade no nível da identidade. Quando isso está consciente dentro da organização, fica um pouco mais fácil da gente entender esses fenômenos e atuar de uma forma a evitar, por exemplo, que quando uma empresa cresça, ela se engesse, né? Que é o que normalmente a gente escuta, a gente vivencia e a gente vê acontecendo. Qual o papel da fraternidade em uma organização? A fraternidade, ligada ao nível dos processos e dos recursos. Quando ela está presente, ela se caracteriza onde nossas decisões contribuem para a saúde do planeta e consideramos os impactos do ecossistema. Criamos e precificamos nossos produtos e serviços considerando as reais necessidades das pessoas. Mensuramos nossos resultados, analisando, além dos números, impactos das nossas ações no reino mineral, vegetal, animal e humano. Usamos o dinheiro e o poder de compra de forma responsável, ética e fraterna. Usamos dados, algoritmos, inteligência artificial de forma ética e responsável. Nossas remunerações são justas e sem grandes desníveis. Ontem, o Bruno trouxe um caso prático, né, de fraternidade no nível dos recursos, que foi o movimento deles em esquecer o orçamento e abraçar o movimento Não Demita e criar o programa Porto Seguro, oferecendo mais Porto Seguro, meu Porto Seguro, né? Oferecendo mais de 10 mil vagas de trabalho. Um outro exemplo, que ele, na verdade, não disse ontem, mas disse numa conversa anterior, é que ele mantinha uma série de produtos, principalmente de previdência privada, sem ser rentáveis, porque ele entendia que era importante para o consumidor ter esse tipo de produto. Então, criamos e precificamos nossos produtos considerando as reais necessidades das pessoas. Então, agir no nível da fraternidade, olhando o ecossistema, enxergando que somos todos interconectados. E que não adianta, eu não consigo ter liberdade se o meu vizinho do lado ele está passando. Então, essa é uma correlação que nós trazemos aqui. Sabemos que há inúmeros impulsos que potencializam esse novo estágio de consciência, né? Nós temos o ESG, que é o Ambiental, Social e Governança, ligas de intraempreendedores, sociocracia, capitalismo consciente. Então, existe um grande movimento na sociedade
Porque entende-se que o futuro vai precisar de uma nova empresa. Mas, na verdade, a gente não sabe que empresa é essa. Essa nova empresa vai precisar ser construída. Não há fórmulas secretas, soluções mágicas. Cada empresa, à luz do seu processo consciente de evolução, vai ter que construir o seu caminho e fazer parte da construção desses novos tempos. E entendemos que esses princípios, os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, quando correlacionados nesses níveis da organização, eles podem apoiar esse encaminhamento. Eles podem servir como ponto de partida para a construção de um futuro dentro de uma nova consciência. Para finalizar, e nós irmos para os debates, as perguntas, né, e as questões, eu li na semana passada, na coluna do Eurípides de Alcântara, que me lembrou uma coleção fantástica da minha época de garoto. Tinha 11 volumes, chamava A História da Civilização. É de um casal de historiadores, chamado sobrenome Durant, né? Em um dos livros, há uma passagem assim: a civilização é um rio. O curso, muitas vezes, enche-se de sangue, de gente se matando, roubando, gritando, ou seja, fazendo as coisas que os historiadores registram. Enquanto isso, nas margens desapercebidas, as pessoas constroem casas, fazem amor, criam filhos, cantam canções, escrevem poesias e até esculpem estátuas. A história da civilização é a história que aconteceu nas margens. Inspirado nesse insight, né, do casal Duran, trazemos 2 perguntas para ressoar nos próximos passos do nosso fórum. Qual é a história que iremos construir para o nosso futuro? Como seria uma comunidade moderna nascendo no mundo empresarial? Deixo aí essa reflexão e a gente abre aí para o bate-papo, para as perguntas e para a piramidação. Obrigado. Acho que está no mudo, Fê. Está no mudo, Fê. Tem um delayzinho. Obrigada por avisar. Vamos lá. Depois dessa inspiração e reflexão, mas também mobilização para a prática, a gente vai abrir para perguntas. Vou trazer uma primeira que chegou aqui para mim. Rodrigo, o pessoal está falando muito sobre... muito interessante, alguns até comentando, nossa, revelador, né? Ver toda essa estrutura que você mostrou. Na sua opinião, por que um líder organizacional precisa dar atenção para esses conceitos, especialmente para a tremembração do organismo social? Por que isso é importante para um líder? O líder, ele tem pessoas que ele lidera, né? Tão simples quanto. E o nível de influência hoje de um líder organizacional, até à luz do que tudo que foi discutido ontem, é muito maior do que no passado. Então, o que o líder pensa, sente e faz reverbera em todos os colaboradores, nas suas famílias, na empresa e na sociedade. Então, a responsabilidade do líder, e essa foi uma imagem muito bem formada pelos colegas no dia de ontem, transcendem a organização, transcendem as 4 paredes da empresa. É notório, claro, que atualmente a pessoa que aceita a posição de liderança organizacional precisa entender que o papel dela não só dentro da empresa, mas nas vidas das pessoas que ela gere e na vida da sociedade do seu entorno. Então, essa interconexão, que foi o grande resumo das conversas de ontem, que talvez seja a grande mudança de modelo mental
ou no termo mais moderno, mindset, né? Paradigma, o que quer que a gente fale, mas é a grande mudança dessa liderança do futuro. Perceber essa interconexão e trazer essas tendências do futuro, porque o que é o presente, se não a soma do que vem do passado com o que vem do futuro. Então, como é que o líder vai integrar isso? Então, ele precisa perceber essas tendências do futuro e trazer para o presente para tornar a sua equipe, a sua organização adequada para esses desafios que tem à frente. Muito bem. E seguindo nessa linha, chegaram também bastante comentários falando sobre a relação entre a esfera individual e a esfera social, né? O que eu preciso mudar em mim para apoiar a trimembração do organismo social e como é que ela, né, nessa esfera organizacional ou social, apoia a minha esfera individual. Como é que você vê essa relação, especialmente dentro das organizações vistas como essas comunidades modernas? Nossa, é fantástica essa pergunta, porque todo impulso emerge da individualidade, né? E ela só reverbera quando várias individualidades se juntam a esse determinado impulso. Então, como é que está a trimembração na minha vida pessoal? Vamos fazer essa reflexão? Como é que eu uso a fraternidade no meu meio econômico? Na forma como eu administro e gero os meus recursos, na forma como eu pago os meus colaboradores, a minha empregada de casa, minha funcionária, né, minha empregada doméstica, como é que está na vida prática? Como é que a fraternidade está sendo trabalhada dentro da minha individualidade, da minha família? Como é que a igualdade está sendo trabalhada dentro da minha individualidade? A igualdade, os meus filhos são tratados de forma iguais, eles têm poder de palavra, eu faço diferença entre um e o outro, um é mais justo do que o... Né, uns são mais iguais do que o outro, trazendo coisas simples da própria vida prática. Como é que está a liberdade dentro da minha individualidade? Né? Eu exercito o livre pensar? Ou eu estou preso a paradigmas, a crenças, me fazem trazer tudo do passado, e eu estou sempre com as mesmas e velhas ideias? Eu estou aberto para o novo? A liberdade, ela ressoa no meu pensar? Ou eu estou sempre com a opinião formada? Eu tenho mais respostas do que perguntas? E aí eu acho que talvez seja um caminho, né? Como é que a trimembração ela atua em nós, e aí, consequentemente, isso pode ser expandido para grupos, ou para uma organização, ou para uma cidade, ou para um país, ou para o planeta. Então, vamos continuar aprofundando isso. Chegaram outros comentários, tem gente da Colômbia aqui mandando perguntas. Vou tomar a liberdade, pessoal, de juntar aqui algumas perguntas em benefício do tempo. Mas uma questão que está chegando aqui é como é que você vê essa conexão dos conceitos que você trouxe com o pensar, sentir e querer, né, do indivíduo numa organização, né? Qual é o impacto disso nas estruturas organizacionais? E aí, conectando com outra pergunta, especialmente como é que isso reflete numa organização, sendo que a gente vê muitas organizações num nível de estresse muito alto, um foco muito grande só em resultados, né? Numa visão muitas vezes até de curto prazo. Como é que você vê o impacto desses conceitos trazidos hoje nesse contexto? Nossa, são três perguntas complexas. Uma até que é mais intuitiva, né? Mas são duas perguntas complexas, eu vou tentar atendê-lo. O pensar, sentir e querer, o que é o pensar da organização, se não o nível da identidade, né? O pensar da individualidade, o pensar coletivo da organização, o nível da identidade. E aí a gente está falando de liberdade. O que é o sentir de um indivíduo, se não o nível das relações de uma organização? O sentir no nível individual e as relações no nível coletivo. E aí a gente está falando de igualdade. O que é o querer do indivíduo, se não o nível dos recursos dos processos?
né? O querer no nível individual e recurso e processo no nível organizacional. E a gente está falando de fraternidade. Então, essa correlação ela é total, né? Enfim, está totalmente correlacionado, esses arquétipos. E aí me ajuda, Fernanda, ver se eu entendi. O impacto desse conceito na estrutura organizacional. Olha, essa resposta a gente não tem. Isso na verdade, não existe fórmulas mágicas, né? Agora, a pergunta é o seguinte: como é que esses conceitos ressoam aqui para a nossa empresa? Vamos fazer uma reunião amanhã com os líderes e discutir esses conceitos? Como é que isso ressoa em nós? Como é que a gente avalia a liberdade dentro do nosso ambiente organizacional? Como é que a gente avalia a igualdade e a fraternidade? Então, à luz dessa reflexão, que é muito específica e individual dentro da organização, e cada empresa é um organismo vivo, tem o seu nível de maturidade, seu nível de consciência, se inicia um caminho, né? Não é um projeto com dia para começar e dia para terminar. Isso é um processo de evolução. Então, o convite que eu faço para quem fez essa pergunta, do impacto desse conceito na estrutura organizacional, o convite que eu faço leve esses conceitos para a sua empresa e reflita à luz dele. E aí levante no grupo, né? Enfim, que impactos isso vai gerar. Tanto no nível do indivíduo ali, das pessoas que estão ali compondo a liderança, como no nível da organização. Não tem resposta mágica, não tem modelo formatado, não tem cartola, coelho saindo da cartola. É um processo de aprendizado e de construção no nível individual e coletivo. Espero ter respondido. Se eu não respondi, depois briga comigo aí que eu tento ajudar. Falar mais. O pessoal fala aqui no chat. O que eu souber também, né? O que eu souber também. Como isso reflete numa organização que está no nível de estresse muito grande e só o foco nos resultados, né? Então, na verdade, o que é resultado para nós? Talvez a pergunta seja essa. Como a gente viu, numa organização, os 4 níveis, existe o nível mais intangível de todos, que é o nível da identidade, e o nível mais tangível de todos. Talvez a reflexão seja como a gente ressignifica os resultados da nossa organização. Como é que a gente traz todos os níveis da organização, né, para o storyboard lá de metas e de acompanhamento, né? Então, talvez seja uma oportunidade de ressignificar resultado. E aí a gente, e muitas vezes, a gente viu em organizações, a gente viu ontem, né, que são 3 organizações super rentáveis, com crescimento, super sólidas, com o nível de recursos muito ok, mas eles percebem que, para a perenidade, eles precisaram incorporar outras qualidades no nível dos resultados. E aí, consequentemente, o resultado financeiro passa a fazer parte de um conjunto, de um todo. Chegou aqui, complementando a tua fala, uma pergunta também falando sobre, na sua visão, isso é algo que tem que vir necessariamente de cima para baixo, né, da alta liderança, ou existe um papel nesse processo, também tem um movimento que vem por cada funcionário de baixo para cima? Como é que é a sua visão em relação a isso? Então, o Jaime, o nosso sócio aqui, fundador, ele tem uma frase que é fantástica. Na organização, você precisa do efeito chuveiro e do efeito bidê, né? É bem engraçado isso que ele fala. Então, na verdade, logicamente que uma mudança profunda, ela vai exigir o efeito chuveiro, né? Ela vai exigir que a grande liderança ela atue nesse nível de consciência. Mas não importa se eu estou numa organização que ainda a grande liderança não está nesse nível de consciência. O que eu, como indivíduo, posso fazer? Na minha vida ou com os meus liderados? Comigo mesmo. Se eu sou um analista técnico que trabalho só comigo, se não tenho equipe, o que eu posso fazer no nível? Como é que o meu agir pode ressoar diferente para as pessoas que estão ao lado?
ou eu que sou líder de uma equipe de 10 pessoas, ou eu que sou líder de uma equipe de 5.000 pessoas. Então, na verdade, é aquela história, né, do grão de areia. Né? Vamos juntar os grãozinhos de areia aqui que a gente forma a praia. Mas, logicamente, transformações profundas numa organização é muito importante, que é fundamental, né? Que a gente vai atuar no nível da identidade da organização, é fundamental que isso emerja dentro das lideranças sênior. Muito bem. A gente caminhar aqui para o nosso encerramento, vou voltar para a questão individual o individual e o coletivo, mas agora o seu individual, né? Então, assim, uma curiosidade, como é que foi para você quando você tomou contato pela primeira vez com esse conceito, especialmente da trimembração? O que vibrou dentro de você, né? Por que isso te inspirou? E qual é a sua conexão pessoal, especialmente com o tema liberdade? A pergunta é legal. Bem, eu tomei contato com esse tema há 25 anos atrás. Eu fui cliente da Digo antes de ser sócio. E o Luiz, né, que é um dos sócios fundadores aqui da Digo, me deu um livro, Economia Viva e o Futuro Social, do Stein. Confesso que, na época, eu li e não entendi nada. E aí tentei ler outras vezes também, não entendi, continuei não entendendo nada. Agora eu estou começando a entender um pouquinho. Na verdade, eu costumo dizer que antigamente eu nem sabia o que eu não sabia, né? Agora, pelo menos, eu já sei alguma coisa que eu não sei. Então, então me conectou muito há 25 anos atrás, quando o Luiz fez um processo de transformação numa empresa que eu era executivo, e eu vivenciei isso e fiquei bastante conectado, até por isso depois vim a ser sócio da Digo, né? Me conectei muito com a organização, com a extensão do papel das organizações na sociedade, isso há 25 anos atrás. E procurava, dentro das minhas limitações, né, como executivo, depois eu tinha uma carreira de empresário também, depois de consultor, procurava atuar dessa forma. Algumas formas, em alguns momentos de forma inconsciente e em outros momentos de forma consciente. Mas isso estava vivo, né? Isso tem estado vivo. É isso. Curiosidade de saber a sua conexão, né, pessoal com o tema liberdade. E aí faltou essa. Então, a liberdade, aí é uma resposta totalmente pessoal, né? A liberdade sempre esteve presente na minha vida, mesmo que inconscientemente. Então, eu já escrevi livro infantil, e o livro infantil que eu escrevi foi para meninas de cabelo crespo, que se sentiam, que eu trabalhei no mercado de cosméticos, se sentiam presas quando estavam com cabelo, por causa do cabelo, né? Então, aquela coisa do cabelo ruim, do cabelo bom. Então, eu escrevi um livro infantil para dar liberdade, com esse impulso, né, de trazer ele, porque eu ouvia das crianças, falando, nossa, eu queria soltar o cabelo, mas as pessoas ficam dizendo que meu cabelo é ruim. Então, eu escrevi um livro infantil falando disso, né, de liberdade sob um contexto de cabelo. Fui professor e tive um instituto de pós-graduação durante alguns anos, e a gente tinha a liberdade era a espinha dorsal, tanto no que tange aos alunos como os professores. Os alunos chegavam a fazer as suas perguntas e as suas respostas, e a gente avaliava não só pelas respostas, mas avaliava pela forma, a qualidade das perguntas. Eu procurei, como líder na minha vida como executivo e empresário, dar o máximo de liberdade possível para as pessoas. E como pai, eu tento fazer isso com meu filho, né? E com os meus sobrinhos. E como consultor, eu acredito que eu esteja dentro das organizações apoiando, reforçando o papel da liberdade como um papel transformador, tanto no nível de indivíduo como no nível coletivo. Muito bem. Acho que vamos encerrando, então, em respeito ao tempo aqui. Você quer dar uma última palavra, um agradecimento final para a gente encerrar essa parte? Bem, pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Quem tiver mais dúvidas, sugestões, críticas também, livre pensar, fiquem à vontade, serão muito bem recebidas. rodrigogueix@digodesenvolvimento.com. Será um prazer
poder trocar ideias e discutir esse tema que é sensacional. Obrigado. Aprendi muito com essa oportunidade de estar dando essa palestra aqui. Obrigado.